Estudo Bíblico, Jeremias 3, versos 1 a 5. Ao lermos rápido, pode parecer que o trecho se trata de reprovação tão somente, mas há uma promessa de perdão e de um novo início encontrados na misericórdia de Deus e na sua compaixão para com o povo. Trata-se de um modelo das palavras proferidas por Jeremias em suas advertências ao povo de Deus. Capítulo 2, verso 1 e 20, verso 18. Verso 1. Quando uma mulher recebia uma notificação de divórcio da parte de seu marido e se casava com outro, e se este, por sua vez, também lhe desse notificação de divórcio, isso não lhe daria o direito de casar-se novamente com seu primeiro marido. Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. A palavra torna aparece como uma expressão de clemência da parte de Jeová. Ainda assim, torna para mim. Ou, você retornaria para mim? A questão aqui é que Deus nunca rejeitou a seu povo, mas eles o abandonaram por ídolos. O exílio é o símbolo do divórcio e a idolatria da prostituição espiritual. Verso 2. Assim como o pirata beduíno ansiava por assaltar uma caravana que passava, semelhantemente Israel ansiava por adorar os deuses falsos. A idolatria de Judá também é apresentada na figura de um animal no cio, em capítulo 2, versos 23 e 24. Agora, foi descrita com o termo mais comum, prostituta. A expressão nos caminhos aponta como Judá esperava para entregar-se à idolatria. Verso 3. As chuvas temporãs são as primeiras chuvas, Tiago 5:7, que caíam de outubro a dezembro. As chuvas serôdias são as chuvas precoces, provavelmente aqui intituladas chuvas, acabando com a seca do verão. Então, o fazendeiro passa o arado e semeia a terra, e a lavoura começa a crescer. A chuva serôdia cai em março e abril, fazendo as lavouras frutificarem. Logo após, vêm as colheitas. Deus mostrou seu aborrecimento com o povo retendo as chuvas. Por exemplo, capítulo 14, versos 1 a 6, 1 Reis 17, 1, Amós 4, versos 7 e 8. A expressão fronte de prostituta pode ser entendida por desavergonhada, descarada. Versos 6 a 10. A apostasia de Israel e seu castigo eram advertências para Judá. Além disso, Judá tinha uma linhagem de reis, descendentes escolhidos por Deus, o sacerdócio e o templo. A comparação com o marido mostra como a idolatria é o adultério, a prostituição espiritual. Verso 6. Pérfida apóstata. É um movimento entre as palavras afastamento e retorno. A palavra apostasia quer dizer abandonar, negar ou renunciar sua fé. Sinônimos de pérfida, enganosa, falsa, traidora, traiçoeira, astuta. No hebraico, a expressão é um jogo de palavras entre voltar as costas para Jeová e voltar-se para Jeová. Novamente, a advertência sobre sua atual realidade, seguida do pedido de retorno com promessas. Capítulo 4, versos 1 e 2. Verso 8. Divórcio. Aconteceu ao enviar o reino do norte, Israel, para o exílio. Judá viu o que sucedeu à sua irmã, mas não temeu o julgamento vindouro. Verso 10. Fingidamente. O pretenso arrependimento colocado no verso 10 se refere à reforma de Josias. 2 Reis 23 e 2 Crônicas 34, verso 35. Embora Josias tivesse feito uma reforma vigorosa, esta não atingiu com profundidade ou extensão o povo em seus corações. Versos 11 a 18. Deus convoca ao arrependimento e promete restauração mais uma vez. A tônica do arrependimento torna-se a purificação do coração e da alma, encontrado na lei,
que será contrastada com a purificação ritual e do corpo, simbolizado na circuncisão. Ver capítulo 4, verso 4. Verso 11. Se mostrou mais justa. Judá desfrutara de maiores privilégios, realeza divinamente estabelecida, sacerdócio, e tinha diante de si o exemplo de Israel cativa, sendo por isso mais culpada. Verso 12, norte, na direção da Síria e da Média. As 10 tribos foram levadas para lá em 722 a.C., por volta de 100 anos antes de Judá ser levado ao exílio. Não farei cair minha ira. Literalmente, não farei cair o meu semblante. Gênesis 4, verso 5. Semblante de Caim, decaído, dominado pelo pecado. Contraste com o número 6, verso 26. Deus levantando o semblante dele sobre nós com bondade e misericórdia. Versos 13 e 14. A doutrina do remanescente. A alma refinada pelo juízo purificador é uma constante no discurso de Jeremias. A 1 de cada cidade e a 2 de cada família se refere aos remanescentes que constituirão o novo Israel após o exílio, Romanos 11, 5. Israel deveria retornar ao seu Deus, que é seu esposo e Senhor. Ver capítulo 31, verso 32. A palavra Baal significa ser senhor e depois ser casado. Essas duas formas são, na verdade, uma só na mente semita. Verso 14. Embora se tivessem afastado de Jeová e agora estivessem em uma terra distante padecendo necessidades, podiam contar com a recepção por parte do Pai se retomassem em espírito filial. Lucas 15, verso 19. Verso 15. Pastores, líderes obedientes a Deus. Capítulo 2, verso 8, 2, 26 e 23, verso 4. Versos 16, 17. Arca. Na lei servia de símbolo do trono de Jeová. A arca com o seu propiciatório, que assinalava a presença de Jeová, era o centro de reverência. No futuro, a arca não será mais o trono do Senhor, mas a própria Jerusalém será o seu trono, pois ele governará as nações. Apocalipse 21, 22. A aliança simbolizada pela arca será substituída por uma nova aliança escrita nos corações. Jeremias 31, versos 31 a 34. A arca desapareceu em 587 a.C., quando Jerusalém foi destruída e jamais foi substituída. Nota: a prostituição é vista em 3 aspectos neste capítulo. Como trocar a adoração a Deus por ídolos, Deuteronômio 1 a 13. Como abandonar o culto racional, Romanos 12, versos 1 e 2. E a perversão das virtudes morais, ou seja, negociar valores eternos, Deuteronômio capítulo 10, versos 12 a 16. A falta de fidelidade à nossa vocação cristã é um símbolo de prostituição. Uma conversão falsa remete a Mateus 15, versos 8 e 9, de um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Verso 19. Deus convoca Israel a que retorne. Uma sessão litúrgica de um diálogo musical caracterizada por um profundo sentimento. A insistência divina, capítulo 3, versos 19 a 22, está seguida de uma resposta cheia de remorsos da parte de Israel. 3, 22b a 25. Então, mais insistência divina e mais promessas. 4, versos 1 a 4. As condições de arrependimento exigem que os ídolos pagãos sejam retirados, jurando apenas pelo seu nome e corações purificados. Os frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Trazem as promessas da obediência. Deuteronômio 28.
Verso 21. Nos lugares altos. Referências ao papel do intercessor remetem a torres e baluartes, como em Por-me-ei na torre de vigília, Abacuque 2, versos 1 e 2. Também é uma referência possível a Arvorai bandeira, capítulo 4, verso 6. Verso 25. Deitemo-nos. A ideia de deitar no Oriente Médio remete a um sentimento extremamente doloroso. Segundo Samuel 12, verso 16, 13, verso 31 e 1 Reis 21, verso 4. No contexto, aponta para um profundo arrependimento sobre os erros do passado. Ver caindo em si. Filho pródigo, Lucas 15, verso 17.